o papel dos BRICS na luta por um mundo multipolar. Marco, você está bem engajado aí na pesquisa sobre a importância dos BRICS, né? Os BRICS, eles fizeram um encontro importante esse ano em Kazan, que você acompanhou, né? E agora havia muita expectativa sobre o debate ou alguma iniciativa mais concreta sobre desdolarização, né? Acabou que no documento final não se falou tanto sobre isso. Depois o Trump, uma das primeiras mensagens, a primeira mensagem dele, depois que foi eleito, achei isso incrível, a primeira mensagem foi a ameaça aos BRICS e a ameaça à desdolarização. Foi uma ameaça linguagem bem chula, bem vulgar, que é típico do Trump. Exatamente. Ameaça, ele parece uma criança, né? Parece uma criança de, sei lá, de 9, 10 anos de idade. Exatamente. Não, se vocês fizerem aí, se os BRICS estão falando que vão acabar com o dólar, vão substituir o dólar, se vocês fizerem isso, eu acabo com vocês. Né? Falou bem assim. Eu até fiz um comentário, eu achei tão curioso, porque o Trump ele dá mais importância aos BRICS do que ele transformou os BRICS em uma coisa maior do que os BRICS por enquanto, né? A gente quer que ele seja uma coisa maior, mas o Trump, ele... Enfim, o que você tem comentado sobre isso? Olha, acho que você deu uma boa letra. Eu acho que, nitidamente, teve uma mudança de discurso do ano passado para cá. Você lembra que na cúpula de Joanesburgo, no ano passado, na África do Sul, né? Esse tema da criação de alternativas ao dólar foi o tema, além, claro, da expansão, mas foi o tema principal. Esse foi o tema principal lá. A gente teve uma fala, né, do Lula. A gente sabe, inclusive, né, sei aí por conversas de bastidores, que o Lula, nas negociações, ele foi muito incisivo nessa questão da criação de alternativas e de começar a estudar isso concretamente. Eu lembro que eu tive uma conversa com um dos Sherpas, né, meses depois, um dos Sherpas que estavam presentes, né, o Sherpa, para lembrar, são os embaixadores, diplomatas responsáveis dos países pelas negociações, e eu lembro dele me falar que o Lula e o Putin foram muito incisivos, foram os que pautaram essa questão das alternativas ao dólar. E a gente teve aquele anúncio, que, aliás, foi lido pelo Lula, não por acaso, né, dizendo, olha, nós vamos fazer, então, um grupo de trabalho para estudar comércio, moedas locais, sistema de pagamentos internacionais alternativos e, eventualmente, no futuro, uma moeda de reserva dos BRICS e tal. Então, isso, a gente saiu de Joanesburgo, todo mundo muito, né, empolgado. Em Kazan, nitidamente houve um recuo, né? Isso não foi pauta principal nos discursos, né? A gente, inclusive, eu lembro que eu estava lá, eu tive em Moscou 2 semanas antes e depois fui para Kazan. Então, eu tive em Moscou na época que estava tendo a reunião dos ministros das Finanças e dos bancos centrais. Assim, a conversa ali já não estava muito, né, muito empolgante. E mesmo em Kazan, tinha todo nos bastidores ali um ruído de que pode ser que se anuncie, digamos, um primeiro passo para a criação do sistema de pagamentos ao SWIFT, né, uma alternativa ao SWIFT. No final, não teve isso, né? Agora, por que eu acho que isso aconteceu? Eu acho que tem algumas questões, né? Primeiro, assim, eu acho que nós estamos já ali 1 ano, né? A cúpula foi no final de outubro, quer dizer, um pouco mais de 1 ano do começo do massacre, do genocídio do povo palestino, né? E por que isso afeta o BRICS? Isso afeta o BRICS porque isso traz de novo para a região, né, um caos. A gente lembrar o que era 1 ano antes, ou entre 2 e 1 ano antes na região, você teve o quê? Você teve o acordo histórico entre Arábia Saudita e Irã, né, que foi, né, um trabalho de diplomacia genial da China e da Rússia, inclusive, no começo, depois a China assumiu e fez o acordo em Pequim, e você tem a inclusão de 4 países da região como membros plenos dos BRICS: o Irã,
né, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes e o Egito, que não é Ásia Ocidental, né, é norte da África, mas tá ali colado e é um país árabe e que participa, né, ativamente. Né? Exato. Falam árabe e são muçulmanos. Exato, então participa ativamente o que acontece na Ásia Ocidental, ou enfim, no Oriente Médio. São vizinhos Exatamente. Da fronteira com Gaza, inclusive. Então você imagina que depois desse momento, eu lembro de conversar com amigos da região na época, eles estavam assim, por mais que estavam com o pé atrás em relação à Arábia Saudita, mas estava todo mundo muito empolgado, dizendo, olha, é a chance que nós vamos ter na região de ter algum desenvolvimento, porque esse conflito também estava travando muita coisa entre Irã e Arábia Saudita. Então você tem todo um cenário que estava feito ali, estava armado na região, e com o pessoal entrando nos BRICS, com 4 países da região entrando nos BRICS, e que isso tudo recuou com a guerra, né? Eu acho que não é à toa que isso está acontecendo agora também. Isso também é um cálculo do Império de retomar na região um cenário de caos, de guerra, de massacre e de qualquer impossibilidade de pensar em políticas estratégicas como o BRICS está propondo, né? Então, acho que isso é uma questão central. E a gente sabe também, Miguel, que falta consenso, né? Por mais que, curiosamente, o presidente Lula tenha sido, em 2023, um dos líderes mundiais que mais defendeu a ideia de criação de alternativas ao dólar, lembra do discurso dele, por exemplo, na posse da presidenta Dilma Rousseff no Banco dos BRICS. Eu estava lá também, né? Foi um negócio que, repercutiu no mundo inteiro. E depois Joanesburgo. Mas a gente sabe que esse ano o Brasil recuou nisso. Não está muito claro ainda por quê, né? Enfim, o presidente Lula parou de falar nisso. A gente sabe que Itamaraty não gosta não gosta muito dessa conversa. Mesmo a Fazenda não se interessa muito por isso nesse momento. Então, acho que isso também... a gente sabe que na Índia também isso não é uma questão simples, né? Os indianos, inclusive teve o Jai Shankar, o chanceler Jai Shankar, agora, logo depois que o Trump fez a ameaça, ele já, né, numa fala pública disse, não, a Índia não tem nenhum interesse em enfraquecer o dólar, né? Eu acho que tá todo mundo jogando com isso agora. Inclusive, a palavra desdolarização, você pode ver que ninguém mais fala disso, né? E eu sei, porque eu também já andei ouvindo de gente aqui nos corredores, tanto aqui na Rússia quanto no Brasil, de que virou meio que um tabu, ninguém mais fala disso. O que eu acho que é um recuo tático também, por conta das ameaças do Trump, para saber o que vai ser os Estados Unidos agora, mas porque também falta consenso, né? O que, enfim, eu acho que é uma pena, evidentemente, a gente sabe, a gente já discutiu isso já faz, né, mais de um ano, do quão estratégico isso é, mas eu acho que nesse momento isso deixou de ser uma pauta prioritária para os líderes dos BRICS. O que não quer dizer que não vai aumentar o comércio em moeda local, que já vem aumentando, né? E que é uma coisa que você também acompanha, entre Rússia e China, entre Rússia e Índia, né? Os Emirados Árabes muitas vezes fazendo triangulação. É interessantíssimo isso, porque a Índia tem feito negociação com a Rússia, comprando o petróleo da Rússia em, como é que chama? Em dinar, com dinar. Um negócio louquíssimo, né? Dinar? Dinar é a moeda dos Emirados Árabes Unidos. Ah! Porque a Rússia e a Índia estão com um problema sério, que é uma desigualdade gigantesca do comércio. A Índia compra muita coisa da Rússia, sobretudo petróleo, e a Rússia compra muito pouco da Índia. Então, estão fazendo em moeda local, em rúpia e em rublo. A Rússia está com toneladas de rúpias e não sabe o que fazer com isso, não tem onde gastar, porque ele não tem o que comprar da Índia. Aí que a gente volta para o problema da necessidade de futuramente discutir uma moeda de reserva para os BRICS. É isso que o Paulo Nogueira Batista sempre fala disso. Porque você fazer comércio em moeda local funciona muito bem quando você tem uma balança comercial mais ou menos equilibrada entre dois países. Como é o caso da Rússia com a China, que tem um comércio mais ou menos equilibrado. Agora, quando há um superávit muito grande para um lado, como é o caso da Rússia com a Índia agora, isso vai dar problema, né? Mas, enfim, eu acho que isso é uma tendência, né? A desdolarização está acontecendo. A questão é que, claro, vamos precisar de alguns passos mais ousados num futuro, não sei, a médio prazo, talvez, para a gente resolver problemas como, por exemplo, o SWIFT. Não é possível que países estejam desligados
aliás, você perguntou sobre vida na Rússia. Uma das principais dificuldades, Miguel, é a grana. Porque, cara, você trazer dinheiro de fora da Rússia para cá, em geral, só em cash. Porque não tem cartão de crédito. A Rússia está completamente desligada do sistema internacional. Tem que tentar um sistema Pix internacional. Exatamente, tem que ter um Pix global, um Pix do BRICS. Aí, ó, até um Pix do BRICS. Porque a Rússia, por exemplo, é isso. Tinha um banco aqui que fazia o Gazprom Bank, né, que é o banco da mega empresa Gazprom de gás. Com esse banco, eu conseguia sacar com o meu cartão do Bank of China, porque, claro, eu tenho conta na China, eu moro lá, eu conseguia sacar rublos aqui. Na última rodada de sanções, o Gazprom Bank tá sancionado, cortou isso. Então, assim, é complicado. Bom, Marcos, deixa eu fazer só uns comentários sobre isso, até com base no material que você mandou um tempo atrás. Você editava aquela revista muito boa, você editou uma revista, uma edição. Foi você, né, que editou uma edição especial. É um grupo, né? Um coletivo de editores. É um grupo. O Radio Han. A Things Check também, que de vez em quando vem aqui, né, também faz parte desses editores. É um especial sobre desdolarização. Exatamente. O prefácio do Paulo Nogueira Batista, e tinha vários ensaios de chineses, de economistas chineses. Eu li o material todo, é muito interessante. Porque, por exemplo, o que você conclui dali? Só para a gente enriquecer o nosso debate. Claro. Porque uma das dificuldades da desdolarização é que ainda não se encontrou uma fórmula técnica adequada para todo mundo. E, sobretudo, uma fórmula que interesse a China, né? Porque os economistas, eles debatem que, por exemplo, a transformação da moeda chinesa renminbi, né, o renminbi numa moeda internacional, que aquilo não está claro se aquilo interessaria a China, porque tem um custo financeiro gigantesco em função de alguns fatores geopolíticos e econômicos. Ele já não sei se isso interessa a China ter esse abacaxi na mão, entendeu? É melhor que esse abacaxi fique um pouco aí nos Estados Unidos, né, fique segurando esse abacaxi por enquanto. A questão da troca comercial entre os países já está acontecendo a um ritmo muito lento ainda, mas está aumentando. Mas, por outro lado, por exemplo, eu vi um gráfico agora que me surpreendeu, está caindo a troca em euro e aumentando a de dólar. O euro está perdendo espaço para o dólar, o que é mais um sinal da vassalagem exatamente da Europa para os Estados Unidos. Exatamente. Mas você está vendo, o Brasil já começou, ainda é pouco, mas já tem, até há pouco tempo atrás já era zero. O Brasil já tem negociação em moeda local, com a Rússia e com a China. Eu queria até saber, mas uma coisa, até depois a gente conversa mais sobre isso, que a gente tem que pesquisar mais, porque faltam dados, é uma coisa um pouco obscura, tem uma coisa tão transparente, mas eu não achei, talvez tenha, eu que não tenho encontrado, mas sobre o total atualizado diariamente da comercialização em moedas. Quanto exatamente os países comercializam? Por exemplo, o Brasil está comprando comprando muito petróleo refinado da Rússia, muito, 7 bilhões de dólares em 12 meses. Algum desse petróleo é pago em rublo? Essa é uma questão para investigar mesmo. Ótima questão.